Que Deus nos abençoe, abençoe os nossos lares e os nossos familiares. Hoje iremos abordar o capítulo 2 do livro Opinião Espírita, que é uma obra editada pelo espírito Emmanuel e André Luiz, a psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. O capítulo 2 da obra foi editada pelo espírito Emmanuel e a psicografia foi de Chico Xavier. Nesse capítulo, Emmanuel faz uma reflexão sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu não vim destruir a lei. Abordando, em especial, o item 7, que fala do Espiritismo. Lembrando que nesse capítulo 1, Kardec vai falar de Moisés, das três revelações da era cristã: Moisés, Cristo e Espiritismo. E Emmanuel escolheu o item 7, que aborda o Espiritismo, para compartilhar com a gente a sua reflexão. E ele inicia nos dizendo: luminosa a coerência entre o Cristo e o apóstolo, que lhe restaurou a palavra. Lembrando que o Cristo, no Evangelho de João, nós iremos encontrar o diálogo com seus discípulos na última ceia, quando ele disse que iria partir, mas que não se preocupasse, que ele pediria ao Pai que enviasse o Consolador prometido. Queria relembrar tudo aquilo que ele disse e trazer informações novas que ele não pôde, à época, trazer, porque o povo da época não iria entender. E esse Consolador prometido, nós sabemos que é a doutrina espírita. Então, o apóstolo restaurou a palavra. Os ensinamentos morais do Cristo, já que a doutrina espírita nós consideramos como o Evangelho redivivo. Não é só o Evangelho segundo o Espiritismo, é a doutrina como um todo, é o Evangelho redivivo, porque restaura os ensinamentos do Cristo, a palavra de Jesus. Então, Jesus, o mestre, Kardec, o professor. Jesus é o modelo e guia, como os Espíritos responderam a Kardec. Kardec, o professor, o discípulo do mestre que se tornou apóstolo. É o aluno que se tornou professor, fiel ao Cristo, fiel aos ensinamentos morais do Cristo, que são as leis de Deus. Em suma, continua Emmanuel, diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Diante do acesso aos mais altos valores da vida. Que valores são esses? Senão aqueles ensinamentos trazidos pelo Cristo, como nós falamos anteriormente, que são as leis de Deus, são leis que regem o universo. E Kardec, Jesus são fiéis a Deus, ao Pai. E nada foi por acaso. Tudo foi muito bem planejado na espiritualidade para a vinda do Cristo na época certa, para a vinda de Kardec na época certa, para a vinda do Espiritismo, do Consolador prometido na época certa. Tudo dentro das leis de Deus. E ele finaliza esse capítulo nos dizendo que Jesus aporta a Kardec a chave. E aí a gente vai lembrar do Evangelho de João novamente, quando Jesus nos diz lá no Evangelho de João que ele era a porta e quem entrasse por essa porta estaria salvo. Ou seja, quem seguisse os seus ensinamentos, quem seguisse as suas orientações, quem seguisse as leis de Deus que ele nos apresentou, estaria salvo. Então, Jesus é a porta, não Jesus, não, os seus ensinamentos, as leis de Deus que ele nos ensinou. É a porta para a gente alcançar
a nossa evolução, o nosso aprimoramento, como a própria máxima da doutrina nos fala, fora da caridade não há salvação, fora da prática do bem, da vivência do bem, não tem como a gente evoluir e crescer. E Kardec, a chave, arremata Emmanuel. E a gente lembra da introdução do Evangelho, quando o próprio Kardec nos diz na introdução que muitos pontos dos Evangelhos, da Bíblia e de autores sacros em geral, por si só, são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais, por falta da chave que faculte se lhes apreenda o verdadeiro sentido. E ele continua: essa chave está completa no Espiritismo, como já o puderam reconhecer os que o têm estudado seriamente. Os que tenham estudado seriamente. E como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Então, aqueles que têm estudado a doutrina seriamente, não superficialmente, mas seriamente, percebeu que Kardec, na realidade, a doutrina espírita é essa chave que vai nos ajudar a entender os ensinamentos trazidos pelo Cristo, que até hoje, para muitos, parecem racionais, ininteligíveis, mas que, através de Kardec, os espíritos, através dos seus ensinamentos, das suas orientações, nos ajudaram a entender essas orientações, esses convites, esses ensinamentos trazidos pelo Cristo. Por isso que Jesus é a porta, Kardec, a doutrina espírita, é a chave. Quem gostou desse vídeo, compartilhe, faça seu comentário, dê seu like. Que a paz, o amor e a alegria nos envolva hoje e sempre.